17 de novembro de 2024, o teatro de guerra completou seus 1000 dias. Para marcar a data, Vladimir Putin intensificou os ataques pela Ucrânia em números que não eram vistos desde agosto. Nos bastidores, praticamente ao apagar das luzes na Casa Branca, em um último gesto que pode entrar para a história do conflito ucraniano, o presidente americano deu sinal verde para Kiev utilizar o que há de mais poderoso disponível nas mãos dos ucranianos para operações em solo russo. Como essa mudança tímida de postura dos aliados pode influenciar o curso do conflito? Nesse episódio, vamos analisar os eventos de 17 de novembro. Fique conosco até o final e vamos juntos explorar mais um capítulo desse teatro ucraniano. Segundo The New York Times e The Washington Post, os Estados Unidos autorizaram as forças ucranianas a utilizarem os mísseis ATACMS fornecidos por Washington para ataques limitados no Oblast de Kursk, território russo. A justificativa para esse movimento estratégico no apagar das luzes do mandato de Joe Biden seria uma resposta ao envio de forças norte-coreanas para apoiar as tropas russas na região de Kursk. O gesto, descrito como específico e limitado, muito provavelmente não mudará o curso da guerra, visto que seu uso continua restrito à região de Kursk. Para os ucranianos, isso soa com um misto de esperança com traços de frustração, considerando o potencial estratégico que o ATACMS representa. No entanto, há a possibilidade de expansão dessa autorização para outras áreas da Rússia no futuro, em qualquer momento, caso a situação evolua de maneira mais favorável. França e Reino Unido também flexibilizaram restrições ao uso dos mísseis Storm Shadow pela Ucrânia. Embora a extensão dessa autorização permaneça pouco clara, o gesto sugere um reforço no apoio militar ocidental. Mesmo sendo limitada, o uso do ATACMS e Storm Shadow contra posições russas em Kursk vai no mínimo forçar Moscou a ampliar seu guarda-chuva de defesa na área, o mais rápido possível. Contudo, o impacto desse movimento ainda é limitado, dado o grande número de alvos militares russos que permanecem fora do alcance desses sistemas. Enquanto isso, a Rússia continua a empregar sua própria abordagem inovadora para a guerra, com ataques em grande escala pela Ucrânia, marcando os 1000 dias de guerra. Na noite de 16 para 17 de novembro, as forças russas realizaram o maior ataque aéreo desde agosto de 2024, lançando mais de 200 mísseis e drones de ataque de diversas localizações. Entre as armas empregadas estavam os mísseis hipersônicos Kinzhal, Zircon e os drones Shahed. Durante os ataques, a defesa ucraniana trabalhou de forma eficiente, conseguindo interceptar cerca de 144 projéteis. No entanto, os danos às infraestruturas críticas foram substanciais, afetando usinas de energia, barragens, linhas ferroviárias e instalações civis. As autoridades ucranianas relataram que a guerra eletrônica interferiu em cerca de 40 drones russos, mas alguns ainda conseguiram atingir alvos importantes, como uma usina termoelétrica no Oblast de Rivne e linhas de energia que abastecem usinas nucleares, obrigando à redução da produção energética em várias regiões. Nas imagens registradas em 17 de novembro, vemos uma ex-professora do pré-escolar, Natalia Hrabarchuk, em ação, derrubando um dos mísseis lançados pela Rússia contra cidades ucranianas. Ela faz parte do intricado guarda-chuva da defesa antiaérea espalhadas pelo território ucraniano. Essas unidades posicionam-se estrategicamente nos corredores aéreos por onde mísseis e drones russos costumam passar, agindo de maneira eficaz e silenciosa. Nesse teatro de guerra, a Coreia do Norte começa a emergir como uma protagonista inesperada,
relatórios indicam que até 100 mil soldados norte-coreanos podem ser enviados à Rússia, além de obuses e sistemas de foguetes que já foram implantados no campo de batalha. Embora isso alivie temporariamente a pressão sobre os esforços de recrutamento russos, analistas apontam que o impacto de longo prazo será limitado, considerando as altas taxas de baixas que a Rússia continua a sofrer diariamente. Por outro lado, as forças russas preparam-se para um inverno de combates urbanos. Estratégias focadas em tomar cidades da linha de frente, como Pokrovsk e Toretsk, indicam um esforço para compensar as limitações de veículos blindados e minimizar as perdas causadas por drones ucranianos em terrenos abertos. Combates em áreas urbanas fornecem maior cobertura para a infantaria russa, mas, inevitavelmente, o custo humano será significativamente maior. Сегодня мы оборудовали лагерь, который состоит на основном роботе. Здесь при выполнении задач участвует довольно-таки большое количество личного состава. Главное весь этот механизм настроить, чтобы каждый чувствовал, скажем так, чувство локтя было у товарища. No âmbito político, as ambições de Vladimir Putin permanecem inabaláveis e maximalistas. A Rússia insiste em controlar integralmente os oblasts de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, além de buscar acesso ao Rio Danúbio e à Transnistria, na Moldávia. Segundo analistas ocidentais, sob o pretexto de propostas de paz, esses objetivos representam ameaças diretas à Ucrânia, à Moldávia e até mesmo a aliados da OTAN, como a Romênia. O acesso russo à Transnistria permitiria uma presença militar estratégica no noroeste do Mar Negro. Esses novos desdobramentos deixam claro que, após 1000 dias de guerra, não há sinais de desescalada. Pelo contrário, a escalada de ataques, o envolvimento de novos atores e o reforço de estratégias complexas indicam que o conflito continua a se aprofundar. A Ucrânia, com apoio ocidental, tenta resistir a essa maré avassaladora, enquanto o mundo observa com cautela os próximos capítulos desse complexo teatro de guerra. Esse foi mais um boletim de guerra, e na oportunidade, queremos mandar um salve especial para cada um de vocês que estão todos os dias fortalecendo nossa audiência. Muito obrigado! E se você sente no coração que pode fortalecer nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube. Sinceramente, você não terá muitos benefícios, mas por um valor simbólico, você vai financiar o nosso trabalho solo e será o patrocinador de matérias como essa que você acabou de assistir. Caso contrário, seu engajamento já é tudo. Então deixa aquele like gostoso, comenta e compartilha nossos vídeos, pois com a sua força, vamos crescer e nos tornar um canal gigante no futuro. Vida longa a todos os aliados do Boletim de Guerra.